essa tal liberdade, aonde é que anda, aonde é que vai? Pela minha janela vejo que o meu povo é o primeiro que cai. Meu processo artístico é uma extensão da rua para casa. Eu fico muito observando as pessoas na rua e esse contexto de cidade, de metrópole me interessa muito. E aí depois eu tenho em casa uma parede de estudo para projetos de longa duração, que é essa. E aí tem projetos que ainda estão em caminhamento, que eu já fiz algumas coisas. Nessa parede, por exemplo, tem ainda o projeto do Atacama, que era a dúvida da verdade. Tem carimbos, é um carimbo de contabilidade, e eu estava usando nessas molduras, nessas caixas aqui. Depois eu vou ter o carimbo, que é de saco de café, ainda nessa parede. Trabalho com os livros, o livro que é uma palavras tomadas. Depois tem um outro projeto em cima, que é o visível do invisível, onde eu uso sabão em pó e água sanitária. Então essa grande parede é um estudo que eu venho, tomo café e fico olhando para ela, e aí vai suscitando outras ideias e eu vou amarrando essas ideias, vou anotando nos meus cadernos, nas minhas agendas. E esse é um pouco do meu processo de trabalho em casa. Dessa parede, aí eu sigo para uma outra parede, onde que eu vou separando as pesquisas, né? Isso aqui é um grande Google de informações. Então tem os livros que eu compro, tem pilhas de dicionários, tem todo o meu material de trabalho aqui, de pintura. Então fica todo esse Google aqui. Essa é a minha disciplina de pasta. Então as pastas vermelhas são os projetos que eu tenho que terminar, e eles têm prazo para terminar. Então eu tenho 3 pastas aqui vermelhas. As minhas outras pastas são projetos que eu estou pensando sobre eles e desenvolvendo, e ficam aqui. E aí tem um determinado tempo para eu olhar eles, em média dos 2 meses, ficam aqui, e eu tenho que rever esses projetos a cada determinado tempo. Ou eles saem daqui e vão ser arquivados, ou eles ficam aqui e eu termino eles. É uma pasta de trabalho, uma grande arquivo vivo, e fica nessa caixa que eu tenho que ficar olhando ela, e ela fica dialogando comigo todos os dias. Essa foto foi feita no Atacama em 2014. Eu tive a experiência de passar 7 dias no Atacama sozinho e me autofotografando. Mas eu ainda venho trabalhando com essa pesquisa, que se chama Dúvida da Verdade. E eu estou em cima de 4 maçãs nessa parte. E aí eu recortei a foto. E como que essa história das maçãs contamina tudo. Ela vem contaminando e aí vai passando para as outras fotos que estão na sequência. Então eu venho com essa pesquisa ainda sobre essa questão de verdade apresentada até os dias de hoje. Mas ainda ela está aqui para me lembrar sobre isso, sobre essas verdades. A partir de uma história, como ela pode contaminar toda uma população, seja pelas maçãs ou seja pelos fake news. Então isso é meio que um start para mim, quando eu olho para essa fotografia, pensar sobre como a gente é contaminado todos os dias por informações. E se não acredita e quer conferir, desliga a televisão e vai lá pra janela, pra tua janela, olha que situação. Como a palavra veio fazer parte da minha vida de artes, né? Então a palavra está muito presente nas minhas obras. Seja na imagem, quando eu tiro a fala, mas a palavra está ali porque essas obras são palavras tomadas. Então a palavra está tanto no livro que está na minha cabeça, como a palavra que não foi dita. E quais as palavras que não foram ditas, né? Que não foram pronunciadas. Então eu estou muito nesse caminho. Como o dicionário me afeta, como a Bíblia me afeta, como afetou a minha vida. E esse grande corpo que é o livro, grande parte da minha pesquisa, todos eles estão colados. E estão colados porque a gente não tem acesso a ele. E a democracia, onde é que anda, onde é que vai? Esse trabalho, que é formado por mata-mosquito, mata-mosca, forma o número 1444. É um número que eu já venho recorrendo trabalhando, e ele corresponde
a intervenção militar no Rio de Janeiro. Quando o Rio entrou em intervenção militar, o exército ficou 10 meses no Rio de Janeiro. E quando o exército foi embora, esse é o número de pessoas que eles mataram no Rio, 1.444 pessoas. E essas pessoas não têm direito ao luto, porque elas são pobres, grande parte negros e favelados. Então eles são mortos exatamente como esse objeto. E os meus direitos, aonde é que anda, aonde é que vai? E o teu respeito, aonde é que anda, aonde é que vai? Essa é uma moldura que é colonial e que era para ter a imagem de um homem e uma mulher, de uma família classe alta, e que eu retirei a imagem e aí a ausência feita dessa imagem e colocado um cabelo de mulheres negras que está aqui. Então tem a ausência da imagem que você sabe que representa essa moldura e depois da falta da imagem dessa família rica, eu faço um contraponto com esses cabelos de mulheres negras que está no lado da moldura, que vai questionar por que essas pessoas aqui não estão aqui. Eu estou numa pesquisa, nesse momento, que eu estou fazendo a relação de objeto, sonho e cor. Então, eu tenho nessa parede objetos, brinquedos de criança, que é vassoura, rodo, e aí eu vou discutir como uma criança negra ganha esses brinquedos e como uma criança branca ganha um piano. E aí como que é o sonho dela, a representação desse sonho, que é exatamente isso. A mãe é doméstica e ela vai se tornar também uma moça que vai trabalhar numa casa de família. Então eu estou fazendo essa relação agora nessa pesquisa atual e juntando os objetos, cabelo da filha e da mãe, e vou discutir essas relações, como isso está marcado na nossa sociedade e como isso é passado de mãe para filha, pelos brinquedos. Esse é um grande laboratório que eu tenho em casa, e aí as paredes se conversam. E depois, na frente desse brinquedo de criança, eu vou ter um espelho colonial, a foto do espelho com os cabelos de mulheres negras. E do lado eu vou ter uma espátula de pedreiro, um rodo que é para pintar parede, só que eles têm um detalhamento. A espátula está com cabelo de homens negros e aqui também está com cabelos de homens negros. E aí eu vou dialogar como que também, na questão do masculino, assim como no feminino, o garoto vai se espelhar no pai e vai continuar isso. Se o pai é pedreiro, ele vai se tornar pedreiro. Se o pai é pintor, ele vai se tornar pintor, porque ele não foi ensinado a sonhar. A questão toda de trabalho, essa relação trabalho e sonho, ele vai determinar quem você é na sociedade e como você vai acessar as camadas. Se você tem um trabalho que é remunerado pouco, você vai continuar nessa camada de baixo. E aí você não vai ter acesso. E você não vai conseguir sonhar e ter acesso ao conhecimento e à cultura. E você vai continuar sendo achatado pela sociedade. A fome ocupa os mesmos pratos e a bala atinge os mesmos corpos. É um livro que ensina você a vender algo para a sociedade. Quer dizer, você vende segurança, entre aspas, para a sociedade. Mas quem consegue fazer o curso para poder ter uma arma em casa? Quem vai ter dinheiro? Quem tem direito ao porte de arma, né? Não vai ser o pobre que vai ter direito ao porte de arma. Então, isso é um plano de venda para a sociedade, mas que a sociedade não vai estar protegida, primeiro, né? E segundo, quem vai ter arma, né? Isso é uma verdade apresentada, que a sociedade vai estar protegida se ela comprar arma. Então eu fui num livro que é exatamente isso e fiz esse trabalho, vários trabalhos com esse plano de vendas. Até que chegou a quem vai ser atingido, né? As crianças. Então, e aí foi uma pesquisa grande, vai passar pela religião, né?
A religião com a arma é que o partido do senhor presidente é baseado na primeira missa no Brasil. Eles dizem que o Brasil foi criado com uma missa e aí ele se baseia nisso para fazer o estatuto do partido e segue nesse caminho. Então eu vou fazer essa relação entre a arma e a religião. E aí vou recortar uma Bíblia com o formato da arma e aí ao lado dessa Bíblia tem um outro livro que é o dicionário recortado também com esse formato de arma e a página do dicionário está em matar. É choro perdido, é tiro encontrado, é corpo no chão. Todo mundo assustado e parece que foi só uma confusão. Agora tem uma questão muito grande. O que aconteceu em 2019 foi o rompimento da barragem em Brumadinho. Eu prefiro dizer que é o crime que aconteceu. Eu fui dias depois lá e aí esse ano, completou um ano, eu voltei a Brumadinho para entender o que se tinha passado nesse um ano, o que a empresa fez e como estava a população. Mas voltando um pouquinho lá atrás, no período que eu estava em 2019, eu estava pesquisando sobre Minuto de Silêncio. Né? O que é o Minuto de Silêncio? Como começou? O diplomata Rio Branco morreu e aí em Portugal resolveu fazer uma homenagem para ele com 10 minutos de silêncio. Passou-se o tempo, os anos, o futebol resolveu incorporar isso no futebol, e aí 10 minutos no futebol era muito tempo, e aí eles resolveram fazer 1 minuto de silêncio. Quando eu estive lá em 2019, existia muito 1 minuto de silêncio em Brumadinho. Então tinha 1 minuto de silêncio quando encontrava um corpo, 1 minuto de silêncio quando os bombeiros iam sair para trabalhar, em vários lugares tinha 1 minuto de silêncio. E aí isso foi me afetando, e aí eu resolvi fazer um projeto que se chama Minuto de Silêncio. E esse ano eu voltei a Brumadinho para fotografar e filmar de novo esses lugares que eu tinha filmado, sabendo que não estariam mais do mesmo jeito. E não estão mesmo. Porque a Vale comprou todas as casas que estão onde passou a lama e simplesmente está apagando o que teve lá. Então tem esse apagamento histórico, assim, destruir as casas e apagar. Em algum momento a gente vai pensar que isso nunca existiu. A população de Brumadinho aumentou em 78% a quantidade de remédios faixa preta que eles estão usando. Então, o que está acontecendo com essa cidade, né? Está uma cidade doente. Eu tinha feito então uns vídeos de 1 minuto na primeira parte, em 2019, quando aconteceu o crime, e fotografei. E agora, quando eu voltei a Brumadinho, eu resolvi levar os meus livros. E aí eu resolvi levar esse livro que está aqui atrás de mim, que é a História do Brasil, e encaixar ele nos rejeitos, que é da barragem. Esse lugar onde que foi feita essa foto é no Córrego do Feijão, é exatamente onde que passava o trem e foi levado a ponte do trem, que está ao fundo dessa foto, e é bem onde que estourou a barragem. Então eu resolvi ir exatamente do ponto no local e encaixar esse livro, enfiar esse livro que é História do Brasil, que pode ser que essa história do Brasil não esteja no livro de história daqui a um tempo. Nem se lembre dessa história. Vai ser tão bem apagada que a gente vai pensar que isso, quem sabe a gente vai duvidar que isso ocorreu, se a gente não cuidar e não começar a protestar e a se manifestar sobre essas pessoas que estão lá em Brumadinho e que afeta eles, afeta nós. Então vai ter história do povo brasileiro e aí eu faço os diálogos como esse livro que foi para lá, eu já transformei ele em um objeto em casa, ele está colado agora com a lama. Esse também, ele voltou de Brumadinho e eu transformei ele num objeto também. Tem a foto e tem o objeto dele. A lama passou lá embaixo, exatamente embaixo, aqui é a ponte é onde é a ponte do trem, onde tinha essa ligação. Com a força da lama, ele levou essa estrutura toda que agora não tem mais ligação. Isso já é uma parte do rejeito que está sendo retirado lá de baixo. E agora, quando eu voltei lá, tinha essa placa, que era proibido os próprios funcionários fotografar nessa região ou usar celular nessa região. Nessa primeira parte de 2019, quando eu fui para Brumadinho, eu dialoguei com os objetos. Esses objetos
como os objetos representavam as pessoas, né? Então, uma cadeira que eu encontrei, como ela ia representar as pessoas, eu fotografei esse objeto e filmei esse objeto para fazer esse diálogo. Tem uma parte que daí depois eu vou me relacionar o meu corpo com esse objeto. Então, eu vou fazer uma relação eu com esse objeto e essa lama nos afundando. Eu faço esse diálogo, então, entre corpo, objeto e o que ele representa, o quem ele representava na sociedade. Que família era essa que tinha essa cadeira e que lugar sem nada, devastado é esse. E quem é esse homem que está com esse objeto? Então, que corpos, né, que estão nesse mundo? Ou quem é essa pessoa que representa tantas pessoas? Eu fui encontrando os objetos no meio dessa minha caminhada e tinha um sofá nessa imensidão de lama e rejeito. Que eu vou dialogar com a casa também. Que casa é essa, né? De quem pertencia a essa casa, qual era a família, qual é a história. Embrumadinho nessas minhas caminhadas para fotografia, é nítido que você não consegue fazer esse processo de retirar as coisas de você. Você é impactado a todo momento. Você, a todo momento, é muito visceral, é muito... Está ali na sua frente, algo que o homem fez, que poderia ter sido evitado. Sabe? São histórias, são vidas. É você ali. Eu me projeto naqueles objetos, naquela casa, naquela história, nas pessoas. Eu me projeto no que não está ali. Porque eu sei que eu levei muito tempo para sonhar em ter uma casa. E quando eu vejo uma casa destruída, é um sonho de alguém. Uma casa que é uma casa relativamente simples, mas ali tinha um sonho de uma família, com filhos, que foi destruída, que tinha os seus vizinhos, que se dialogavam e agora não dialogam mais. Não é só o fato de a casa, mas é o contexto, é a cultura que se perdeu, que agora não se volta mais. Então, é uma família que produzia alface, tinha vaca, então que todo dia retirava leite, que não tem mais, não vai ter mais. A relação móveis, poder ou móveis representar algo para você, uma cadeira representa poder sentar. Esse diálogo de saber que uma cadeira representa algo, representa um patamar na sociedade. Móveis, a casa representa algo. Tem umas partes muito do meu trabalho que é muito infância. E essa infância está muito presente no meu trabalho. É mais um passo para poder dizer para aquele garoto, aquela menina negra que... aquela menina negra que pode sonhar em ser artista. Meu papel como artista é fazer o garoto lá na ponta, o rapper, o dançarino, o cara que faz música, vídeo, sonhar que ele pode ser aquilo que ele quer. É isso. Eu tava acorrentada, mas agora eu saí. Que princesa Isabel, que nada, essa brechinha foi de tanto eu resistir. A fome ocupa os mesmos pratos e a bala atinge os mesmos corpos, mas já nos vejo também em outros postos, mas já nos vejo também em outros postos. A fome ocupa os mesmos pratos e a bala atinge os mesmos corpos, mas já nos vejo também em outros postos.